Shalom, Deus abençoe sua vida nesse momento. Obrigado por ver o vídeo. E se for bom para você, compartilhe e eu agradeço. Quero falar nessa nossa reflexão de hoje sobre as escolhas. Em tese, as nossas vidas, elas são o resumo, a expressão das escolhas que nós fizemos durante a vida. As consequências das escolhas boas ficam em nós e as consequências das escolhas ruins também. Na Bíblia, várias pessoas fizeram suas escolhas e a Bíblia é tão transparente, a palavra de Deus é tão honesta que ela não fala apenas das escolhas acertadas dos homens e mulheres que estão registrados na Bíblia, mas também mostra o momento em que essas pessoas que foram tremendamente abençoadas e usadas por Deus também tiveram momentos onde as suas escolhas não foram as melhores e talvez tenham sido as piores escolhas. Por exemplo, Caim. Caim tinha um irmão, em princípio, maravilhoso, Abel. No momento de inveja, misturado com ira e indignação, Caim matou seu irmão Abel. E Deus o havia alertado, falando que o pecado estava ali na porta do coração dele, mas ele mesmo assim acabou matando seu irmão. Perdeu a oportunidade de usufruir de um irmão abençoado. Abraão, em determinado momento, ele decidiu mentir para poupar sua vida e de sua esposa em uma determinada situação. Jacó escolheu enganar seu irmão e seu pai. Jacó, o próprio nome dele significa enganador. Essa foi a escolha de Jacó. Eli, o sacerdote, escolheu não disciplinar seus filhos ao ponto de deixar que eles cometessem coisas absurdas na casa de Deus. Pedro um dia escolheu negar o Senhor. Marta, recebendo Jesus em sua casa, o que era raríssimo, escolheu trabalhar ao invés de ser ministrada pela palavra que saía da boca de Jesus. Enfim, a Bíblia fala de tantos homens e tantas mulheres que tiveram escolhas acertadas e escolhas erradas. Raabe, por exemplo, a prostituta, que embora sendo prostituta, portanto uma história marcada, decidiu ser usada por Deus. E por causa disso, foi recompensada mais tarde. O mesmo Pedro que negou foi o mesmo Pedro que decidiu morrer crucificado pelo Senhor. Estevão, um servo abençoado do Senhor, escolheu morrer apedrejado por causa do Evangelho, enquanto perdoava os seus agressores. Que homem tremendo. O mesmo Jacó, que havia enganado seu pai e seu irmão, o mesmo Jacó se redimiu, escolheu pedir perdão, escolheu consertar a rachadura que ele mesmo havia provocado em sua história. Gideão, um homem preso e marcado por sua autoestima baixa, escolheu ouvir o que Deus tinha a dizer, escolheu obedecer e se tornou um grande guerreiro que rompeu com essa limitação da sua autoestima baixa. E mais um exemplo, o maior de todos, Jesus, homem, 100% homem, que escolheu morrer de braços abertos para te dar a salvação, mesmo que você e eu jamais merecêssemos tal sacrifício. Como você vê, a cada momento, na vida de todos, nós sempre chegamos naquela bifurcação onde precisamos escolher por um caminho ou outro, uma escolha ou outra, uma decisão ou outra.
E é nessa hora, naquele momento, que nós estamos ali diante daquela situação, é que nós precisamos fazer a escolha certa. Teoricamente falando, é fácil dizer, temos que escolher o que é certo, fazer o que é certo. Na teoria, isso é relativamente fácil, mas na hora que você está lá, diante da situação, com sua carne inflamada, cega, por causa dos desejos que ela tem, quando nós estamos lá diante de uma situação que nos parece óbvio escolher por aquilo que é certo, mas que na prática não é tão simples e nem tão fácil, é nessa hora que nós temos que deixar Deus reinar e governar e não a nossa vontade reinar e governar. Que a vontade de Deus seja dada a ela, a vontade de Deus, a primazia quando estamos diante dessas bifurcações que nos forçam uma tomada de decisão. E nós precisamos entender que seja qual for as nossas escolhas, se elas forem boas, as consequências serão boas. Se elas forem ruins, as consequências serão amargas. Então nós precisamos procurar fazer todo o esforço possível para brecar a nós mesmos na hora de tomar uma decisão errada. É preciso humildade para isso, para voltar atrás como Jacó, que voltou atrás, se redimiu, pediu perdão e consertou sua história. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 2, versículo 6, diz assim, ele julgará a cada um de acordo com seus atos. Ouça bem, são os nossos atos que receberão julgamento. Dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam a glória que o Senhor preparou para nós, a honra que Ele preparou para nós e a imortalidade que Ele preparou para nós. Mas, versículo 8, derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem, decidem, escolhem entregar-se a uma vida de perversidade. Querido, nesse momento eu convoco você, com todo respeito, convoco a mim mesmo, a fazermos essa reflexão para darmos preferência sempre à vontade de Deus e para isso precisamos consultá-la antes de tomar qualquer decisão que possa nos fazer sofrer e muitas decisões erradas que nós tomamos não fazem apenas com que nós soframos, mas faz com que aqueles que estão à nossa volta também sofram junto. Deus abençoe sua vida e que você tenha a sabedoria de Deus para sempre escolher o que é melhor. Em nome de Jesus.